Que Jesus continue nos abençoando nesta manhã e que a sua luz nos abençoe a todos, trazendo as energias de bom ânimo, de saúde, de força espiritual que precisamos para os embates da vida. E que também a nossa querida Marlene Nobre, nosso abnegado Bezerra de Menezes, possa também irradiar sua luz, nos abençoando nesta manhã. É uma alegria enorme estarmos aqui reunidos nesse Encontrame Sul, alegria de ver os nossos abnegados companheiros das AMES aí, que vieram de todos os estados, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Um abraço carinhoso a todos. E o nosso tema de hoje é a missão, finalidade das AMES, né? O legado médico espírita. Antes de começar a minha exposição, eu só quero fazer hoje de manhã uma singela homenagem, uma lembrança à nossa querida irmã Eunice Veloso. A Eunice Veloso foi presidente da AME Santa Catarina por muito tempo, uma companheira extremamente dedicada, que manteve vivo o ideal médico espírita aqui no solo catarinense, e que em 2022 ela sofreu uma lobectomia inferior do pulmão esquerdo, devido ao adenocarcinoma, e foi para a UTI, se complicou um pouquinho e acabou vindo a desencarnar. Então que ela receba o nosso carinho, o nosso abraço fraterno. Eu sei que ela está nos escutando neste momento, e é um abraço saudoso, né? Porque é uma companheira que nos deixou, mas que continua, né, junto de nós, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o legado médico espírita. Agora, o ano que vem, como já passou aqui o vídeo do Mednesp em São Paulo, já estão convidados a participar. 30 anos de AME Brasil no ano que vem. Quem puder ir, vão assistir. É o maior congresso de saúde e espiritualidade do mundo. São mais de 120 médicos falando sobre temas saúde e espiritualidade. Quem participa uma vez quer ir sempre, porque é muito impactante. Não só no sentido de muito conhecimento, conteúdo, mas também pela fraternidade, por esse aconchego que a família AME Brasil nos oferece, né? Pode passar, Ramon, por favor. Bem, como é que começou tudo, né? A AME surgiu através da inspiração, da orientação espiritual de Bezerra de Menezes por um médium chamado Espatarco Guilardi. Esse médium, ele é lá de São Paulo, muito conhecido no movimento espírita de São Paulo, amigo do Chico Xavier. Chico, quando queria encaminhar alguma pessoa para alguma orientação espiritual, encaminhava para o Espartaco. É um dedicado servidor do espiritismo lá no solo paulista, e constantemente ele recebia orientação que era necessário reunir os médicos espíritas, e passava essa orientação a Luiz Monteiro de Barros, que também era espírita, um trabalhador dedicado do movimento espírita paulista, e fundador da USE, da FESP, participou de várias instituições, um grande orador do tema do Evangelho, e o Luiz Monteiro de Barros era médico, né? Então a orientação vinha para ele. E aí, então, sob a inspiração de Bezerra e Batuíra, as orientações foram sendo cada vez mais incisivas, e aí o nosso Alberto de Barros, né, resolveu reunir uma série de companheiros, de médicos, né, pela primeira vez, para começar a pensar nessa proposta de uma associação médico-espírita. Pode passar? E isso foi acontecer, então, uma primeira atividade, depois de várias reuniões, né? Foi aprovado dia 2 de julho de 1967, a Assembleia, a denominação da futura entidade como a Associação Médico Espírita de São Paulo. E é dia 18 de setembro de 1967, sob a coordenação de Luiz Monteiro de Barros, foi realizado o primeiro encontro científico
em forma de mesa redonda. Então, já preparando, né, o advento da fundação, ele começou a reunir os médicos lá de São Paulo para dar formação a essa proposta. Pode passar? Essa concentração dos médicos espíritas aconteceu em Araras, no estado de São Paulo, com a participação de 30 médicos, né, e no Hospital Antônio Luiz Saião, e lá no final, através da mediunidade de Guilherme, houve uma mensagem de Batuíra reforçando, né, a necessidade da fundação dessa organização. Pode passar? Dia 13, então, de janeiro, está aqui ali as fotos dessa concentração, né? Vocês vão ver lá no grupo, está lá a doutora Marlene Nobre no meio, e ali a ata de presença de vários companheiros que começaram a abrir este caminho, né? Nós chegamos aqui, né, Décio, já com a estrada aberta, mas foi esse pessoal todo que iniciaram esse processo todo de começar a desenvolver, né, a ideia e lutar para que ela fosse concretizada. Pode passar? E daí, então, no dia 30 de março de 1968, na biblioteca do Hospital São Lucas, em São Paulo, um hospital que não existe mais já, né, foi fundada, então, e eleita a primeira diretoria da AME São Paulo. Pode passar? E aqui a gente vê, então, a diretoria formada, a Marlene fazia parte, ali está o Guilherme com o Chico Xavier, né? Por que o Chico Xavier aparece nesses slides? Porque ele foi uma pessoa fundamental na formação da AME. Ele acompanhou todas essas orientações do Bezerra de Menezes, ele acompanhava através do Guilherme os acontecimentos, né, da doutora Marlene Nobre, que era amiga íntima do nosso irmão Chico, e o Chico, então, ele acompanhava e também trazia as orientações necessárias a esse grupo. Pode passar? Nós vamos ver, então, esse grupo da AME São Paulo, visitando o Chico diversas vezes. Aqui a gente vê uma foto de uma visita lá em 1970, com o Chico, né, com os membros da AME São Paulo, Antônio Ferreira Filho, primeiro presidente da AME São Paulo, com o Chico Xavier, e os membros ali realizando, né, uma reunião junto com o Chico. Então, muitas orientações de formatação, de como a AME deveria ser, né, como deveria proceder, qual é o ideal que Bezerra de Menezes deseja em relação às AMEs, veio através do nosso querido Chico Xavier. Pode passar? E Chico relatou, eu falei para vocês que a AME começou em 1960, né, pessoal? Lá com a mensagem para Luiz Monteiro de Barros. Mas a gente sabe que tudo começa na espiritualidade antes. Ali começou na parte material. Mas Chico falou para a doutora Marlene Nobre que, em desdobramento, ele participou daquela reunião em homenagem a Bezerra de Menezes no mundo espiritual. Dr. Bezerra, depois de 50 anos de desencarnação, e de 50 anos de trabalho ininterrupto em favor da caridade, ele foi homenageado no plano espiritual. E nessa homenagem, Leon Denis falou pelos espíritas da Europa e Viana de Carvalho representou os espíritas da América, em homenagem a ele. E durante essa homenagem, a nossa irmã Celina traz aquela mensagem de Maria, né, que vocês devem conhecer, que permitindo ele, então, que ele já podia ser desligado do plano terreno por mérito dele. E ele, então, se pede para ficar, né? Se ele algo ele merecia, ele gostaria de continuar aqui nos acompanhando e nos ajudando. E Maria, Celina leva, então, esse pedido de Bezerra a Maria, e Maria, então, aceita, acolhe o seu pedido, e Bezerra continua conosco até hoje. E durante essa reunião, então, no plano espiritual, o Chico vivenciou. O Chico estava lá, ele era um dos convidados. E ele disse que tinha mais de 2.000 pessoas, dos meus espíritos lá. Né? Era isso, 2.000 ou 5.000, não me lembro mais
mas era bastante gente. E entre encarnados e desencarnados. E que Chico diz que Bezerra queria continuar, Chico falou que Bezerra queria continuar para poder expandir a caridade. Chico falou que ali começou a AME Brasil. Porque esses espíritos que estavam lá reunidos com Bezerra se comprometeram com ele de fundar a Associação Médica Espírita do Brasil. Então, uma instituição que surgiu primeiramente no mundo espiritual, para através da mediunidade de Aguilar e do Chico, ser concretizada aqui na Terra, através do esforço de Luiz Monteiro de Barros. Pode passar? E aí, então, a doutora Marlene começou a fazer parte da AME São Paulo durante todos esses anos, mas ela foi assumir a AME São Paulo pela primeira vez em 1990. No momento que a AME São Paulo estava passando por uma dificuldade muito grande, havia uma dispersão de trabalhadores. Não tinha quase ninguém mais. Depois de vários trabalhos, depois de um processo de apogeu da AME São Paulo, de várias atividades, ela começou a ir num processo de declínio muito grande. E aí tinha poucas pessoas para dar conta da atividade, e Marlene, então, assume. No momento difícil, dos 9 diretores, sobraram apenas 3 pessoas, veja bem. E aí Marlene procura Chico Xavier. Como sempre, o Chico era o nosso esteio, o nosso suporte. E Chico falou o seguinte, que nossa entidade tinha importante missão a desempenhar e que uma falange das sombras tinha se postado contra ela para impedir o seu prosseguimento, mas que era para que eu seguir com cautela, coragem e fé, porque o Dr. Bezerra de Menezes estava atento e iria me ajudar. E de fato, depois de um tempo muito difícil, a AME São Paulo conseguiu romper as amarras e fundar a AME Brasil. Então, Marlene assume a AME, veja bem, isso também é, de uma certa maneira, uma advertência a nós, presidente de AMES, quando nós estivermos passando por alguma dificuldade, as lutas vão surgir, as influências negativas vão tentar barrar esse processo tão importante que é o trabalho, a missão da AME Brasil, mas aí a orientação do nosso benegado Bezerra, de prosseguir com coragem e com fé, que ele está junto de nós. Então, Marlene, ela persiste, pode passar. E aí veio um outro recado do Dr. Bezerra para a doutora Marlene, que já estava na hora de juntar os médicos espíritas brasileiros em uma só entidade, que tivesse Jesus como modelo e guia do médico perfeito. Então, o doutor Bezerra falou assim, está na hora. 60 para 90, 30 anos se passaram. Olha a dificuldade de formalizar, de materializar um projeto de espiritualidade. E da importância de ter alguma pessoa aqui na Terra disposta a pagar o preço, a lutar, a se esforçar. Aí, então, a doutora Marlene, ela assume essa tarefa, e num momento muito difícil da vida dela, porque o seu esposo, Freitas Nobre, estava com câncer de esôfago, uma situação muito difícil, de muito sofrimento, ele acabou desencarnando, e com o desencarne dele, então, Marlene volve o pensamento a Bezerra de Menezes, diz assim, a partir de hoje, a minha vida te pertence. Marlene, ela se põe de maneira inteira ao ideal médico espírita e a cumprir os desígnios que Bezerra deu a ela. Pode passar? Então, no início de dezembro, Bezerra de Menezes conclamou-me para a tarefa mais ampla a que Chico se referira e que só a partir de então tomei conhecimento. A de chamar os colegas para a fundação da Associação Brasileira que aglutinaria todas as AMES
e que eu deveria me empenhar para a fundação das AMES nos estados, porque era chegada a hora. Disse-me o nosso patrono que a associação já estava formada no coração de Jesus e que nós precisávamos materializá-la na terra. E assim foi feito. Iniciamos em 91, com vista à concretização desse projeto, o primeiro congresso da AME São Paulo, no Inhambi, conclamando os colegas de todos os estados para a fundação das AMEs. Então, Marlene disse, para ter uma AME Brasil, tem que ter AMEs em todos os estados. Né? Como é que ela vai fazer uma organização se não tiver outras instituições? Então, ela faz esse congresso em 91, convida os médios que lá estavam a formar nos seus estados algumas AMEs, né? E aí ela vai fazer um outro processo, pode passar, um outro congresso em 93, tá? 91, 93, ela faz um segundo congresso em São Paulo, já com algumas AMEs formadas, e depois em 95 o terceiro encontro, que aí já tinha, todo o esforço, de 91 até 95, passaram 4 anos ela aguardando esse processo. Aí em 95, já com 11 AME formadas, né, tinha AME Santos, AME Espírito Santo, AME Minas Gerais, AME Bahia e outras AMEs de alguns estados, foi então instituído a criação, a fundação da AME Brasil. 11 de junho de 1995, dia do aniversário de nascimento de Marlene Nobre. Tá? Então, o ano que vem, em junho, estaremos completando 30 anos da fundação da AME Brasil. Pode passar? E qual é a missão básica da AME Brasil? Congregar todas as AMEs do país e contribuir para o estudo e a pesquisa científica no âmbito da medicina e do espiritismo. Promover a difusão do paradigma médico espírita por meio do ensino e dos meios de comunicação, de livros e outras publicações. Contribuir para afirmar esse paradigma tanto nos cursos de formação médica quanto em outros. Incentivar o médico espírita no cumprimento da sua missão humanitária, apoiando as instituições beneficentes que visem a melhoria da saúde e da coletividade, sobretudo a dos mais carentes, que é a proposta aqui na Federação Espírita Catarinense, que o nosso querido companheiro trouxe aqui, de fazer essa parceria, né, do trabalho assistencial. Pode passar? E também, a doutora Marlene, em 68, ela faz uma psicografia, doutor Bezerra, falando sobre o decálogo espírita, do médico espírita, né? Aqui qual é a posição do médico espírita. Isso nós temos no nosso site lá da AME Brasil, vocês podem ir lá depois acessar e ver com calma. Pode passar? E também, em 2006, no congresso que houve, ela também recebeu os princípios do médico espírita, que é um complemento do decálogo do médico espírita, né? Que também está lá no nosso site, falando sobre o nosso comprometimento, né, da nossa responsabilidade, do médico saber que o seu diploma pertence a Jesus, né? Vamos passar? Qual é as diretrizes de Bezerra de Menezes com o papel da AME, né? Ser um braço científico do espiritismo, né, dar esse apoio às federativas, à FEB, nós temos várias parcerias com algumas federações. A AME Brasil faz parte da União das Entidades Especializadas junto à FEB, né? Nós temos uma reunião todos os anos na FEB, das entidades especializadas, e dando suporte, né, à FEB, às federativas que nos pedem, sobre esses assuntos mais técnicos, principalmente ligado a esses dilemas da sociedade moderna, como aborto, né, como eutanásia, como se comportar. Nós tivemos um evento lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul sobre o aborto, e a Federação Espírita do Rio Grande do Sul me pediu para representar o espiritismo, já que era um assunto técnico, né, na época era sobre o anencéfalo. Então, a AME Brasil ela tem esse papel de dar subsídios, de oferecer ao movimento espírita
esse auxílio também na área técnica científica. Tem um padrão municipalista, ou seja, as AMEs são independentes, não existe uma AME que, no estado que dirige as outras, todas são ligadas à AME Brasil, embora tenha a AME Santa Catarina, né, mas ela não coordena as outras AMEs do interior do estado, cada uma tem sua autonomia, né. A gente manter um espaço mental para as AMEs, ele pede, né, que nós médicos temos um tempo destinado a voltar o nosso pensamento para o ideal médico espírita, das nossas atividades, abrindo o nosso canal psíquico para a inspiração, isso que o nosso querido musicista, né, nos trouxe ali, que fez todo esse trabalho de se colocar disponível à inspiração do alto. Nós temos que fazer isso com relação à AME, nós temos que deixar espaço mental, fazer conversas, nos reunirmos em oração, para que a espiritualidade encontre em nós a disposição íntima interior para receber as inspirações do alto, né? O diploma do médico espírita pertence a Jesus, não é um movimento de massa, abrir frentes de trabalho para os médicos e os seus pendores, né? As AMEs têm que dar espaço ao médico a trabalhar naquela área que ele se identifica mais. Tem AMEs que se dedicam mais à pesquisa, a artigos científicos, mais ao estudo. Tem AMEs que gostam mais do trabalho de solidariedade, de capelania hospitalar, de atender os pacientes no hospital, de levar o conforto, de atender as comunidades carentes. Então, há espaço para todos os pendores de cada médico que quer colaborar com a AME. Pode passar. Atividade, a ação humanitária, apoio a instituições beneficentes, doação fluídica, terapêutica gratuita, ações voltadas aos mais carentes, acolhimento e auxílio aos próprios profissionais, porque também o médico adoece, né? Tanto fisicamente como emocionalmente, espiritualmente. Nós temos um departamento de assistência espiritual dentro da AME, que é dar para o apoio para os colegas, para as AMEs, né? A gente faz trabalhos mediúnicos, desobsessão, oração, para aquele colega que nos pede, para situações das AMEs ou particulares que são nos trazidas. Temos vários departamentos, um deles é o acadêmico, que é importante, né, porque são futuros médicos, então ter o acolhimento e aproveitar também eles da área acadêmica para já estimular a pesquisa sobre saúde e espiritualidade, aproveitando o meio acadêmico. A produção técnico-científica, através de artigos, pesquisa, etc. Parceria entre as AMEs, instituições acadêmicas. Parceria com o movimento espírita, como já falei para vocês, e já, como eu falei também, ser um braço científico do espiritismo. Pode passar. Essa foi também uma orientação que a doutora Marlene sempre nos dizia nos nossos encontros, que eu trouxe aqui, né? Que ela dizia assim, o principal desafio do médico, vencer o ego, ser um líder servidor, ou que serve a si mesmo, é chamado de liderança servidora. O dirigente tem que ser aquele que mais serve, né? A liderança servidora, que mais se coloca como exemplo de auxílio, de trabalho em favor da AME e dos seus pares, né? Diferente da liderança baseada em valores terrestres, líder não perde talentos, emprega energia serena, o verdadeiro amor se vira ao outro, educar-se para a nova liderança, Jesus como modelo e guia. Então, isso era, né, um princípio que ela constantemente batia com relação a nós médicos, com relação ao nosso trabalho junto à direção das AMEs. Pode passar? Todo esse trabalho, esse legado da doutora Marlene chegou nos dias de hoje com 73 AMEs, fundada no Brasil, em 24 estados, e com esse tripé, ensino, pesquisa e solidariedade. É o tripé das nossas ações, né? Eu trouxe para vocês, foi um levantamento que eu fiz no biênio de 2016, 2007, eu apresentei um trabalho na FEB, dos nossas atividades com relação ao biênio, só para vocês terem uma ideia, naquele biênio, a AME Brasil, junto com as AMEs, produziu 1.113 eventos, entre cursos, congressos, seminários, debates,
Olha, é bastante produção, lá naquela época, né? E várias publicações científicas, artigos, revistas, livros. Então, veja um papel importante da AME no movimento espírita e também no meio acadêmico, na produção de informações, de reflexões sobre saúde e espiritualidade. Pode passar? Nós temos 11 departamentos, né? O de comunicação, o de bioética, o de saúde mental, que é dividido em núcleo de dependência química, núcleo de psicologia e de núcleo de prevenção e pós-venção ao suicídio, de solidariedade, que tem dentro da solidariedade o núcleo de capelania, o de pesquisa, o de ensino, dentro do ensino tem o núcleo de homeopatia, o acadêmico, o editorial, que é responsável pela revista Saúde e Espiritualidade e edição de livros, o departamento espiritual que eu falei para vocês, o de família, que envolve o núcleo infância, terceira idade, né? O cuidados paliativos, e também temos o NUVET, que é o núcleo de veterinária espírita, que a Irvênia coordena. Nós abraçamos o pessoal da veterinária, né? E logo eles vão ter a própria associação deles também, né? De veterinários espíritas, se Deus quiser. Mas elas fazem parte, a gente abraça todos os profissionais ligados à área da saúde, da física, da química. É uma instituição bem aberta também à colaboração de todos. A Elivênia tem sido uma pessoa fabulosa, é a nossa matrona agora, depois da doutora Marlene, né? Essa é a nossa mãe espiritual, vamos dizer assim, muito querida, e traz uma importante colaboração para nós. Pode passar? Nós temos alguns cursos de capacitação que a AME Brasil dá, não só para as AMEs, mas também para o movimento espírita. Então, se alguma federativa pede, a gente faz, né? Muitas vezes a federação quer que as casas atendam, ou saibam orientar quem é um dependente químico. Aí nós temos o núcleo, né, de dependência química que pode ter essa orientação, que é um trabalho na casa espírita. Nós queremos fazer atendimento de capelania no hospital. Aí a federativa nos pede, dá cursos para as casas, pela da federativa, né? Ou direto para as AMEs. Então, nós temos a defesa da vida, apoio fraterno, que é a dependentes químicos e codependentes, prevenção ao suicídio. Nós temos vários grupos de prevenção ao suicídio pelo Brasil. Agora, no Setembro Amarelo, nós fazemos vários eventos no Brasil todos. Também várias federativas nos pedem. O ano passado, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul me pediu para fazer uma palestra no Estado sobre esse tema, né, com aquela coisa do dar o suporte técnico no interior do Estado. Capelania Hospitalar Espírita e estudo da série psicológica da Joana de Anjos, que surgiu também na AME Rio Grande do Sul, né? Começou lá, depois o Divaldo mandou uma orientação dizendo que a própria Joana de Anjos estaria orientando o trabalho diretamente. Então a AME abraçou essa proposta da série psicológica da Joana, né, que entra aí a psicologia, que nós temos vários psicólogos dentro da AME. Então, tem um departamento de psicologia, e aí se criou o curso da Joana de Anjos, com o apoio do Divaldo. Esse curso da Joana também se espalhou por todo o Brasil, está na FEB já, e também está no exterior, né? Tudo fruto do trabalho das AMEs. E temos a revista Saúde e Espiritualidade, com os nossos artigos. Pode passar? Aqui, a relação dos títulos dos livros publicados pela AME Editora. Veja só, pessoal, são 20, se não me engano, 24, 25 títulos. Tem mais 5 livros a serem publicados até o MEDNESP. Então, constantemente, a AME está produzindo livros sobre bioética, né, sobre o sistema de bioética, eutanásia, distanásia, ortotanásia, bioética no origem da vida, no final da vida, né, o aborto, enfim, vários temas de bioética. Tem um livro só sobre isso aí, sobre meditação, gratidão, destino do self, que foi uma pesquisa sobre gratidão que deu origem a um livro, coração, né, a importância do coração como não só um órgão físico, mas conexão da alma. O livro do Décio, né, que tem sempre bastante procura, né, Décio? Qual é a edição que está teu livro?
Já? A Alma do Corpo Físico? Segunda edição já, né? Sempre um livro muito procurado. O Cérebro Triuno também é um dos mais vendidos, que é uma parceria entre o Décio, o Sérgio Lopes e a Erivênia. Um livro fabuloso, que pega a parte de neuroanatomia, de neurofisiologia e também das questões morais, né, e éticas ligadas ao cérebro como instrumento de manifestação do espírito. Então, são livros maravilhosos, né, que a AME vem produzindo aí. Pode passar? E a AME Brasil deu também origem à AME Internacional, que foi fundado em 1999 no Congresso da AME Brasil. Tá? Então, a doutora Marlene também reúne os médicos dos outros países e passamos a ter uma AME Internacional, que no momento conta com 5 países: Argentina, Colômbia, Guatemala, Panamá, Portugal. Não, estavam na época, 5 países no dia da fundação. Né? Hoje nós temos Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Paraná, Estados Unidos, Portugal, França, Suíça e Inglaterra. Tá? Associações lá nesses países. E a AME Brasil, ela vai para esses países e outros países que nos convidam para nós levar o paradigma médico espírita. Isso foi um compromisso que a doutora Marlene assumiu com o nosso irmão Leon Denis, né, que um dia apareceu para ela e disse para ela que o espiritismo estava atrasado no solo europeu, que precisaria do apoio da AME. E ela, mas como é que eu vou fazer, né, Leon Denis? E ele disse, está esperando o quê? Que eu, né, faça por ti? Ele deu uma chamada nela. Ela vendeu o carro, né, dela, fez algum contato lá com a Europa e com a força e a coragem foi para a Europa desbravar, e assim começou o que eu chamo de périclo, né? Todos os anos temos, o Décio é um dos mais atuantes, sempre ia com ela lá na Europa acompanhando a doutora Marlene na divulgação do espiritismo através da abordagem científica, porque os europeus são muito duros e têm muito preconceito com relação a religião, pelo histórico da Igreja Católica, né, dos abusos. Então, há uma certa ressalva. Eu me lembro, uma vez nós fomos para Genebra, na Suíça, e o colega médico me falou, Gilson, não fala muito sobre Jesus, sabe? Porque lá o pessoal tem uma certa resistência. A primeira coisa que eu fiz foi colocar o slide sobre Jesus, né? Porque se eles têm resistência, é porque eles estão precisando. Aconteceu um fato muito interessante, também na Suíça. O Sérgio Lopes foi falar sobre Alzheimer para os médicos suíços. Daí ele estava começando a palestra, ele falou assim, puxa, mas quem sou eu para falar sobre Alzheimer para os médicos, né, que lidam com esse assunto há muito mais anos? A população está envelhecendo aqui há pouco tempo, mas lá o problema da terceira idade já acompanha há muitos anos. E aí ele recebeu uma intuição do Dr. Bezerra, que era para falar para o coração dos médicos. E aí ele mudou a temática e começou a fazer um questionamento. Vocês têm um dos maiores índices de saúde física, mas também têm o maior índice de suicídio. Vocês têm maiores índices de bem-estar material, mas os maiores índices de alcoolismo. E começou a mostrar, né, o bem-estar material e a ausência de valores que desse sentido à vida deles. A falta da espiritualidade. E aquilo tocou tão profundamente o coração daqueles suíços, que no final da palestra eles foram lá, abraçaram e beijaram o Sérgio Lopes. Coisa que é muito incomum. Eles não gostam de abraçar, se tu coloca a mão nele, eles tiram a mão, eles não gostam dessa coisa de aconchego físico, que nós brasileiros temos muito, né, de chegar abraçando, apertando a mão, eles são muito reservados, e eles tiveram esse comportamento que realmente tocou o coração deles. Então, isso é muito importante, esse trabalho da AME, porque é a maneira de quebrar com essa resistência, para que a espiritualidade, o espiritismo, possa florescer e também desempenhar o papel que lhe cabe lá no Oriente, no Ocidente, né, na Europa Oriental, na Europa Ocidental.
Já estamos na Rússia e outros países, né? Aqui tem uma relação, pode passar? Relação de país que a AME já visitou, levando palestra, Áustria, Finlândia, a República Tcheca, Eslováquia, Irlanda, Espanha, Polônia, Bélgica, França, Inglaterra, Colômbia, Uruguai, Argentina, Chile, Canadá, Portugal, Holanda, Itália, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos e Luxemburgo. Então veja quantos países já a AME tem feito trabalhos e todos os anos isso se repete. Agora, nesse momento, está havendo várias atividades na Europa com os colegas médicos lá. Tá? Vamos passar? Então, no momento que nós estamos vivendo, pessoal, eu fico pensando por que Dr. Bezerra fez aquela proposta no mundo espiritual, quando ele foi receber a comemoração, a homenagem dos 50 anos. Por que ele continuou aqui? Porque estava previsto a situação que nós estamos vivendo hoje em dia, nesse momento de transição. Ele já visualizava esse momento de dificuldades, de aumento das doenças emocionais, esse sentimento de desamparo que a gente percebe nas pessoas, de as nossas crianças sentindo desamparadas dentro do lar, porque não tem diálogo. Então nós vivemos uma sociedade em que o sistema vigente é um do egoísmo, de uma superficialidade da pós-modernidade. Nós estamos vivendo uma sociedade adoecida devido a esse individualismo avassalador que é o egoísmo. E nós precisamos de uma espiritualidade vivida e sentida, pessoal. Com esse modelo, ele não consegue, por mais que a gente avance em tecnologia, em bem-estar material, ele não consegue atender a profundidade da alma. Pode passar? Um sistema onde ninguém é levado a construir algo em comum, onde a competição, o acúmulo e a ostentação predominam em detrimento da solidariedade, da caridade e da compaixão. Esse é o momento de nós fazermos a diferença. Os trabalhadores da última hora. É um momento de testemunho, é um momento de dificuldades, mas é um momento que nós vamos demonstrar quem nós somos e que queremos. E é para isso que as AMEs vieram, para cumprir um papel importante, não só a AME, mas todas as instituições espíritas, mas também a AME, nesse momento decisivo da evolução do nosso planeta. Pode passar? Então a proposta nossa é uma medicina que resgate a alma, que coloque a alma na sua posição verdadeira, como sendo centro, como somos alma, espíritos eternos, que passamos a não ficar apenas na superfície do corpo, de atender também as necessidades da alma. Naquilo que o Emmanuel falava, que saúde é perfeita harmonia da alma. O médico, se voltar para essa realidade, para atender realmente esses anseios mais profundos da patologia humana, porque a gente vai dizer que a alma está doente. O corpo é um reflexo da alma. Não existe corpo saudável sem a alma saudável também, Pode passar? E aí eu vou trazer para vocês a palestra, a palavra de Aniceto, no livro Os Mensageiros. Ele está com o André Luiz conversando com várias pessoas que falharam como médiuns, como doutrinadores, e ele fica impressionado, ele disse, mas puxa, eu não sabia que ser médium e doutrinador tem tanta responsabilidade. E Aniceto ele falou, André Luiz, aqui existe grupos de mães que falharam na maternidade, que pais que falharam na paternidade. Todas as áreas de atuação do ser humano, nós teremos que responder depois. E também tem os médicos que falharam e faliram, aqui com grupos que se reúnem. E ele disse, mas por que eu não estou lá, e nós não estamos lá? Porque nós falhamos em todas as áreas, o Aniceto falou. Não foi só como médico, Foi um soco no ego do André Luiz, E aí Aniceto continua. No que concerne à medicina, ele advertindo, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. Ou seja,
muitos espíritos da área da medicina chegam lá em situações deploráveis. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos seus semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime, veja bem. Então, a justiça divina, né, ela avalia toda a nossa atitude, todo o nosso ato, né? Jesus não foi somente o mestre, foi o médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. E proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé às almas. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Então esse é o panorama da nossa medicina. E é isso que nós queremos construir. Pode passar? Uma medicina mais humana, uma medicina que olha o ser humano dentro da sua totalidade, como corpo e alma, uma medicina que nós possamos, junto com a estatina, com o remédio para o colesterol, né, com o antihipertensivo também, oferecer aos nossos pacientes a orientação da terapêutica do Evangelho, do perdão, do amor, da compaixão, da superação do nosso egoísmo, das nossas vaidades, do nosso orgulho, de tudo aquilo que nos afeta o nosso corpo humano. Nós temos profunda certeza que no futuro da medicina, essas questões vão ser fundamentais. Quando o paciente procurar o médico no consultório, o médico não vai pesquisar só, né, o colesterol, triglicerídeos, mas também como é que está a egoína dele, né? A egoína dele, o orgulino dele, né, que são as substâncias que mexem com o nosso estado emocional, né? Como é que está teu comportamento? Como é que está a tua atitude da vida? Como é que tu vive a tua vida? Porque a maneira como nós vivemos afeta a nossa saúde. E isso cada vez mais está evidente na medicina, através das pesquisas em saúde e espiritualidade. Quando a pessoa ora, quando ela medita, ela ativa o giro cingulado anterior, que é uma região que media o sistema límbico da região cortical, dando mais capacidade de controlar os impulsos. Nossa pesquisa mostra que a pessoa que tem uma prática espiritual diminui a interleucina 6, que é um fator inflamatório, né? Baixa as inflamações. Melhora a resposta imunológica, diminui o tempo de internação, diminui o número de anti-inflamatórios, de aliviador. O exercício da espiritualidade, além de dar esse benefício ao corpo, ele nos dá um sentido, nos dá uma finalidade, que nos dá capacidade de sustentação perante as adversidades da vida. Então, o papel da AME, hoje em dia, é honrar o trabalho desses abnegados companheiros, lá a partir de Luiz Monteiro de Barros, Marlene Nobre e tantos outros colegas que nos antecederam e que abriram essa estrada maravilhosa para nós continuarmos o trabalho. Então, o nosso convite aqui a vocês é que nos apoiem, aos colegas que permaneçam firmes nas tarefas, que nós temos um compromisso com Jesus e com Bezerra. E mais do que nós, que temos a consciência, a nós não temos desculpa lá em cima, né? Porque nós tínhamos o entendimento de aquilo que nos cabia. E provavelmente nós estávamos nessa reunião, lá no mundo espiritual, assumindo com Bezerra de Menezes o compromisso de assumir a tarefa nessa fase da nossa vida. Então, que possamos ter bom ânimo, bastante coragem, bastante certeza que nada acontece por acaso. Vivemos o melhor momento e a melhor situação que nós precisamos. Um momento de decisão, de dificuldades, mas também de muita importância para todos nós. E cada um de vocês tem um papel a cumprir nesse momento. Que Jesus nos abençoe
e que a presença dele continue permeando aqui o nosso trabalho durante todo o nosso evento. Obrigado pela atenção.